Yoga com moderação. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube e também um perfil nas redes sociais. E eu estou fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos em que a gente está trazendo reflexões sobre o yoga moderno, né? Assuntos que eu acho que são interessantes da gente conversar enquanto comunidade do yoga, né? Tanto professores, alunos, praticantes e entusiastas, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a moderação, né? Que é um assunto muito importante, relevante, trazido nos textos clássicos, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar um pouquinho disso. Então vem comigo. Bom, para começar esse assunto, eu queria trazer um pouquinho da minha história no yoga, né, que passa por uma não moderação e por que hoje em dia eu acho importante a gente falar sobre isso e trazer isso com as pessoas, né? A minha história no yoga começou lendo, né? Eu, diferente de muitas pessoas, eu comecei no yoga lendo textos de yoga, eu li alguns livros de yoga, né, antes de fazer minha primeira prática de asana. Mas quando eu entrei na prática de asana, foi num momento de muito vazio dentro de mim, né? Eu tinha acabado um relacionamento, eu tinha acabado a minha banda, a banda que eu vivi durante 15 anos, né, como músico, ela tinha parado as suas atividades e eu estava num vazio muito grande, né? E a partir desse vazio eu quis preencher ele de alguma forma. E o que eu arrumei foi o yoga, né? Como eu já tinha lido bastante sobre o yoga, eu tinha um interesse desde a infância para entender e mergulhar bastante no yoga, né? Quando abriu esse espaço, eu fui muito fundo. Eu fui muito fundo a ponto de eu fazia, às vezes, 3 práticas por dia, 4 práticas por dia, passava o dia na escola estudando, lendo, né? Eu realmente dei uma mergulhada que, para mim, foi muito importante, né, dentro do meu percurso do yoga e dentro do meu percurso pessoal também, mas eu diria que eu passei um pouquinho do ponto, tá? E eu vou explicar por quê. Esse conceito de moderação, né, dentro do yoga, a gente pode linkar ele com o conceito de brahmacharya, tá? Brahmacharya é um dos yamas, tá? Que é um dos impulsos que a gente tem de exagerar, né? Brahmacharya muitas vezes é colocado como celibato, mas eu acho essa interpretação um pouco equivocada, porque não é sempre que precisa ser celibato, né? A gente tem que entender por que o conceito de Brahmacharya é celibato. Eu tenho já um vídeo sobre isso aqui no meu canal, então eu não vou me alongar muito aqui nesse assunto, eu vou colocar na descrição o link em que eu falo basicamente sobre o conceito de Brahmacharya, que eu vou trazer aqui um resuminho de novo, né? Brahmacharya significa a gente ter o movimento da vida, o movimento do universo como professor, né? Acharya significa professor e Brahman, né, é o absoluto, o todo, e a gente pode entender também como a vida, né? Esse movimento da vida que está em torno de nós. Então, Brahmacharya é um conceito da gente, é um convite, na verdade, para a gente olhar em volta e perceber se a gente está seguindo a lei da vida, né? Se a gente está olhando em volta e está percebendo como que a vida funciona e se eu estou adequado a ela, né? Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar que fala mais ou menos assim. Imagina que você encontra um macaco na floresta e esse macaco ele acumula todas as bananas que ele consegue, né? Ele não consegue comer todas aquelas bananas, mas mesmo assim ele pega e acumula. Ele acumula até apodrecer. A casa dele fica cheia de banana apodrecendo, mas ele acumula aquilo tudo. A gente ia olhar para esse macaco e ia falar, nossa, que macaco esquisito. Vamos pegar esse macaco para analisar porque tem alguma coisa errada com ele, né? Já na nossa sociedade, dentro da nossa comunidade aqui de seres humanos, a gente pega pessoas que fazem isso e coloca na capa da Forbes, e coloca na capa de revistas importantes sobre pessoas bem-sucedidas, porque elas conseguiram acumular muito mais do que aquilo que elas conseguem usufruir de fato, né? E isso eu acho muito interessante para mostrar como, na verdade, né, todas as espécies que vivem nesse mundo, elas agem de maneira moderada. Elas usam aquilo que elas precisam e elas não tendem a acumular muito mais do que elas conseguem usufruir, né? Tem alguns animais que moram em invernos muito rigorosos que eles realmente guardam coisas, mas porque eles sabem que vão enfrentar períodos de nenhuma comida, né? Então eles vão lá, enterram comidas, guardam dentro de árvores, alguns até esquecem essas coisas. Mas enfim, normalmente a lei da vida, o movimento da vida, ele não é um movimento de muito acúmulo de coisas que eu não consigo usufruir, né?
Então isso já me traz uma reflexão muito interessante sobre esse conceito de moderação, né? Como se eu estiver usando realmente a natureza como a minha professora, eu não vou exagerar, né? E quando a gente entra nesse movimento do yoga, ele é tão encantador que muitas vezes a gente exagera. A gente exagera no sentido de que às vezes a gente quer mudar logo a nossa vida inteira e fazer um monte de prática, e que eu quero só ser amigo de yoga e eu quero só falar de yoga. Só que, né, a gente às vezes pode ter um pouquinho mais de calma. A gente tende a exagerar de fazer às vezes muita prática. Eu já falei um pouquinho nisso no vídeo que eu falei sobre cuidado, né? A gente quer às vezes fazer muita prática, fazer as posturas mais avançadas, fazer as posturas mais legais, fazer os respiratórios mais avançados, fazer uma grande retenção com ar, fazer uma grande retenção sem ar, mas às vezes a gente não está pronto para isso, né? Então, a gente tem essa tendência, não é à toa que esse é um dos yamas, né? São os impulsos que a gente tem e que a gente deveria tomar cuidado, porque a gente tem essa tendência de exagerar. E dentro de um processo de autoconhecimento, esse exagero, essa não moderação, pode atrapalhar o nosso processo de investigação, né? Hoje em dia eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não vivo sem minha prática, então eu tenho que acordar e tenho que fazer minha prática todo dia de manhã, eu tenho que estudar sei lá quantas horas. E isso, dentro de um olhar de disciplina, é muito importante. Só que a gente tem que tomar cuidado para ver se você não está indo para um lugar de vício, para um lugar de dependência, para um lugar de exagero, né? Todos os exageros mostram uma coisa que não está bem equilibrada dentro de nós. Então até a nossa prática de yoga deve buscar moderação. Até o nosso envolvimento com o yoga deve buscar moderação, né? Eu, durante um tempo, eu participei de uma escola que hoje em dia eu considero até como uma seita, né? Que é uma escola que falava que você agora só tem que se relacionar e conviver com pessoas dessa escola, e só deve ler livros dessa escola, e só deve fazer as práticas dessa escola, porque assim você está entrando na egrégora da escola, né? Mas isso, depois eu fui vendo que isso era um grande exagero, né? Eu não tenho que sair da minha vida, eu não tenho que abandonar tudo aquilo que eu fui, eu tenho que simplesmente continuar num processo de autoinvestigação e autoconhecimento, né? Quando a gente entra para fazer uma investigação do que é yoga, ou seja, uma investigação de como eu consigo olhar para a realidade com mais clareza, né? Às vezes faz parte a gente sair um pouquinho de certos aspectos que a gente percebe que nos fazem mal. Mas a gente também tem que fazer isso com moderação, né? O meu professor atual, o Diego Cury, ele sempre fala uma coisa para mim que eu acho muito importante da gente refletir sobre, né? A gente tem que tomar cuidado de quando a gente está fazendo esses processos de mudança, de eu não tirar o chão da pessoa, né? Imagina que eu estou pedindo aqui para você parar de comer carne. Eu não posso chegar para você e de uma hora para outra simplesmente tirar as carnes da sua vida e você vai falar assim, eu não sei nem como é que come, né? Então, os processos eles devem ser moderados. Até a própria autoinvestigação deve ser moderada, porque outra coisa que acaba acontecendo muito com a gente dentro do processo do yoga é uma cobrança muito grande. Porque eu vou numa sala de prática, eu vejo um monte de gente praticando e eu vejo, caramba, eu ainda estou com o corpo meio duro, eu ainda não estou pronto, então eu vou fazer mais, eu tenho que me alongar mais, eu quero fazer mais porque eu quero chegar naquele corpo, naquela história que não é minha, né? E nisso a gente passa do ponto. Ou então, eu quero estudar muito e agora eu só leio livros de yoga, eu só leio sobre yoga, eu só vejo sobre yoga, eu só falo sobre yoga. E a gente começa a perder, de fato, a investigação de como eu me relaciono com a vida, né? O yoga não está aqui para você se relacionar com o yoga. O yoga está aqui para facilitar a sua relação com o entorno, com todo o entorno, com a sua família, com as suas relações, até com aquelas relações que não são boas para você, você poder olhar para elas com clareza, né? E pensar, caramba, aqui cabe, aqui não cabe, né? Então essa ideia da moderação, para mim ela é muito interessante. E eu estou trazendo esse vídeo, né, porque eu tenho visto alguns alunos meus que quando entram nesse caminho do yoga, eles querem ir com tudo, com os dois pés, as duas mãos e a cabeça na porta, né? E às vezes você esquece que a sua vida não é só isso, né? A sua vida não é o yoga. O yoga está aqui para facilitar a sua vida, né? Então, muitas pessoas, eu falei isso também no vídeo que a gente falou sobre professores, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui também na descrição. Muitas pessoas acabam largando a vida inteira para ir viver uma vida imaginada sobre o que é dar aula de yoga, o que é ser um profissional de yoga, né? Então, vamos com moderação. Vamos com calma. Esse processo de autoinvestigação, de autoconhecimento, é um processo que leva tempo. E para que a gente consiga sustentar alguma coisa por uma grande quantidade de tempo, a gente precisa ter cuidado.
A gente precisa ter essa moderação para eu não trocar os pés pelas mãos e daqui a pouco eu sair correndo tão rápido que eu não tenho fôlego para continuar. Então o meu convite aqui, né, só para a gente fechar esse vídeo é: vamos com calma no processo do yoga, tá? Eu sei que ele é encantador, eu sei que ele é bonito, eu sei que ele muda a gente e parece que eu tenho que fazer mais porque eu quero mudar mais, eu quero isso logo, eu quero isso rápido, né? Eu quero isso de maneira muito exagerada. Então, vamos com calma, vamos com moderação, beleza? Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Um vídeo que eu acho que é bastante importante para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente debater. Às vezes a gente exagera, a gente passa do ponto, né? E não tem nenhum problema nisso, né? Passar do ponto faz parte do processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Mas eu gostaria de talvez ter tido um professor que falasse assim: Caio, vai com calma um pouco. Não precisa chegar todo dia, fazer 4 práticas por dia e ler todos os livros, né? Eu machuquei meu ombro, por exemplo, fazendo prática. Eu fiquei muito bitolado. Eu comecei a julgar as pessoas em volta de mim, porque eu falava: não, porque você não está correto, porque segundo o texto tal, isso aqui é assim, assado. Ah, porque você está fazendo errado, porque você está comendo tal, ou porque você está bebendo tal. Isso porque eu fui muito rápido na direção de um conhecimento e eu não me preparei, eu não preparei a minha base, o meu fundamento para eu poder assimilar esse conhecimento e passar ele, ou pelo menos simplesmente deixar ele transbordar de uma maneira mais tranquila, né? Nada que é forte demais é muito bom, pelo menos é assim que eu entendo, e é isso que o conceito de Brahmacharya traz para a gente refletir. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários como você se sentiu, não deixa de compartilhar esse vídeo também com quem possa se beneficiar. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, que assim você fica sabendo dos próximos vídeos e próximos conteúdos. Lembrando que aqui no YouTube, toda quarta e sexta-feira eu lanço vídeos novos, tá? Quarta-feira são esses vídeos aqui, né, nesse formato, que a gente troca uma ideia sobre o que é yoga, e nas sextas-feiras eu pego as lives que eu faço no Instagram e trago para cá para que a gente possa ver de uma maneira mais interessante. E falando nisso, aproveito para divulgar o meu Instagram, que é @yogalaya_, tá aqui o perfil para quem quiser acompanhar. Lá eu lanço vídeos novos diariamente, ou vídeos ou conteúdos escritos, né, mas de maneira bem diária e bem mais tranquila, para que a gente justamente possa ver o yoga de maneira mais moderada, um pouquinho a cada dia, e assim a gente vai interagindo com pílulas de conhecimento que vão inspirando a gente sem que eu tenha que transformar tudo e fazer uma grande mudança na vida de uma hora para outra, que muitas vezes isso não é sustentável, né? Então, se você quiser entrar em contato com esse tipo de conteúdo, vai lá no meu Instagram. Mas lembrando que eu tenho uma escola online, que é o Yogalaya, né? Se você quiser conhecer, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br. Também vou deixar o link aí na descrição. Na minha escola, a gente aborda todos esses assuntos de maneira muito mais aprofundada, né? Eu tenho aulas práticas e teóricas diariamente. As aulas são sempre ao vivo, mas ficam gravadas, então eu tenho um acervo de centenas de aulas gravadas que você já pode assistir a qualquer momento e de qualquer lugar. Mas caso você possa estar online e ao vivo, né, durante as aulas que eu ministro ao vivo, né, é muito interessante porque eu posso te ver, você me vê ao vivo também, você pode fazer perguntas, eu trago ajustes para a parte da prática, né, correções físicas ou então conceituais, e a gente tem uma troca muito melhor. Eu posso te conhecer mais, você me conhece mais, e assim o nosso processo de autoinvestigação e autoconhecimento é muito mais bonito. Beleza? Então espero te ver muito em breve, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube, ou de preferência na minha escola. Um beijo e até a próxima.